Segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Já quero pedir licença e desculpas, porque eu estou com uma gripe tremenda, então se ficar fanho aí de repente, me perdoem. Olha só, 3 assuntos importantes. O fim do PT, as investigações contra Lulinha e as convenções do PL. Eu quero começar dizendo o seguinte: nós falamos muito de como o sistema trabalha para travar, digamos assim, o avanço da direita aqui no Brasil. E isto é um fato consumado, todo mundo sabe. Só que eu gostaria aqui de, pelo menos, tentar entender o porquê, de repente, a Polícia Federal resolveu correr atrás do tal Lulinha. Muitos vão dizer que é porque o ministro André Mendonça, que é o ministro relator dos casos que envolvem o filho mais velho do Inácio, está agindo com firmeza nas investigações. Isso também é fato. Mas a mim parece que esta resposta é muito fácil e prática para justificar algo que até então parecia impossível de acontecer nesse Brasil. O Brasil do amor, né? Do Inácio. Por isso eu consigo talvez enxergar uma outra resposta que pode até parecer um exercício de futurologia. Mas contra certas verdades não existem argumentos. A meu ver, o sistema já se cansou do Inácio. Já não aguenta mais ter um governo que acumula déficit fiscal absurda, né, que inclusive afugenta investidores internacionais. Já não aguenta tantas crises diplomáticas por falas tão sem sentido e, principalmente, não aguentam mais um presidente que ainda não caiu na real de que vivemos uma época bem diferente de 2002, quando o PT surgiu como se fosse uma novidade, com promessas que animavam tanto a população quanto ao sistema financeiro. Tanto é que ele colocou um empresário como vice-presidente na época. Então, é hora de expurgar este engodo que impede a fluidez do Brasil. Por esse motivo, penso que o Lulinha passou a ser o caminho mais fácil para descredenciar o Inácio para a disputa de outubro próximo. Vejam só, desde janeiro desse ano até agora, já foram autorizados pelo ministro André Mendonça 3 investigações a pedido da Polícia Federal, sendo que a terceira foi autorizada justamente hoje, está nas manchetes aí dos sites, né? São elas: a primeira, no caso do Ministério da Saúde, onde o Lulinha é suspeito de tráfico de influência e corrupção em negociações ligadas ao processo de autorização e comercialização de cannabis medicinal, né? Um inquérito que foi autorizado pelo Supremo. O segundo caso é o do Dataprev, que a Polícia Federal suspeita que um empresário do setor de tecnologia do Dataprev tenha atuado junto com o Lulinha, o careca do INSS e a empresária Roberta Lussinger, né? Na tentativa de firmar contratos com o governo federal, o governo do pai do Lulinha, né? Outro inquérito que foi autorizado pelo Supremo. E hoje, no caso Tree Structure, o nome de uma empresa onde o filho do presidente é suspeito de usar o nome do presidente do Brasil em favor de empresas parceiras dele. Então são 3 investigações que, se a Polícia Federal pediu, é porque já existem indícios, já existem provas coletadas. Não é somente para fishing expedition, né? Muito embora, aos olhos do seu advogado, ao que parece, esses setores estão promovendo uma pesca probatória, né? Ou seja, e que só teve precedentes, segundo ele, na história do Brasil, na chamada Operação Lava Jato. O advogado continua dizendo o seguinte, que esses setores estão fazendo uma verdadeira caçada contra o Fábio, que carrega o peso do sobrenome. Se ele não fosse filho do presidente,
esse inquérito jamais teria sido instaurado e os anteriores teriam sido arquivados, acrescentou ele. Errado, seu advogado. Não houve e nunca haverá uma pesca probatória maior do que a que foi feita para prender Jair Messias Bolsonaro. E tudo começou quando o ministro Supremo, caçou o celular de Mauro Cid, quando ele ainda era o assessor do presidente da República, Jair Bolsonaro. Um fato inédito na história brasileira. E depois, com o confisco de centenas de equipamentos eletrônicos do entorno do presidente. Vale a pena lembrar também que os filhos de Jair Bolsonaro também foram perseguidos pelo sobrenome. Aliás, um sobrenome de muito maior relevância, diga-se de passagem. Mas voltando a falar da evidente morte política que se aproxima para o Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, várias coisas me chamam a atenção. Aliás, voltando a falar, eu quero falar sobre a morte política do PT, Muitas coisas me chamam a atenção. E uma delas, que não está sendo devidamente coberta, claro, principalmente pela imprensa, é a mudança geracional. Preste atenção, pessoas da nossa geração, sessentões, setentões, oitentões, pessoas com larga experiência de vida, nós somos aquele posto avançado do marco zero do conhecimento, não é assim que a gente costuma dizer? Então, nossa geração tende a pensar no PT como se ainda fosse um partido jovem, um partido novo, cheio de energia, que ainda vai ter muito trabalho pela frente. Muitos ainda pensam assim, muito embora não confiemos em nada do que saia do PT. Porém, não é bem assim. Os jovens de hoje, por exemplo, já não enxergam o PT dessa forma. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo em março desse ano, sobre as idades dos políticos por partido, o PT, o PCdoB e o PDT, todos de esquerda, possuem os políticos mais velhos do Congresso Nacional, com uma média de idade de 60 anos para cima. Esses políticos não se identificam com os jovens, até mesmo por conta das pautas que eles defendem, que são consideradas ultrapassadas. Vivem ainda naquela de seguir a cartilha do Marx. O grande Marx, o filósofo, o intelectual, fez uma cartilha nos 10 mandamentos do comunismo. Os jovens já não olham dessa forma. Há 30 ou 40 anos atrás, as pessoas procuravam empregos com carteira de trabalho, com CLT, um emprego estável, 13º salário, aposentadoria. Esta era a regra geral para quem procurava emprego naquela época. Isso era uma marca de cidadania. Porém, hoje, os jovens não têm nenhum interesse por esse estilo empregatício, pois querem flexibilidade, querem ser autônomos, querem ser empreendedores, querem dirigir carros de aplicativo, tudo por conta de uma autonomia. Eles querem tomar decisões sobre a vida deles. Para trabalharem registrados, os jovens de hoje querem altos salários, que são difíceis de alcançar devido à competitividade, e também à limitação na autonomia. Além disto, existe um fator primordial que pode alimentar nossa esperança pelo fim do PT, que é o fato de que os jovens de hoje se informam muito mais nas redes sociais, em canais do YouTube, e não mais pela imprensa tradicional, e principalmente não mais nas TVs abertas. E isto hoje em dia faz toda a diferença. Portanto, esses políticos ao entorno do Inácio não conseguem se comunicar com os jovens de hoje, exceto com aqueles chamados neném, que não trabalham, não estudam, não fazem nada, não possuem ambição alguma pelo sucesso. Então, talvez por isto mesmo, e por todos os acontecimentos que envolvem o tal Lulinha,
Uma nova pesquisa que saiu hoje do BTG Nexus mostra que o Flávio Bolsonaro cresceu e o Inácio desceu, deixando o resultado em empate para o segundo turno. O Inácio aparece com 46% das intenções de voto e o Flávio Bolsonaro com 45%. No primeiro turno, o atual inquilino do Palácio aparece com 41% e o Flávio com 37%. Só que esses números diminuíram, porque a diferença antes era de 9 pontos percentuais. Só que o que está mesmo queimando a cabeça dos petistas, o que mais preocupa os aliados, é que o PT, em especial, está perdendo votos no Nordeste, porque a pesquisa BTG Nexus mostra que no Nordeste o Inácio caiu 10 pontos percentuais, justamente na região que é considerada o principal reduto do PT. Claro, pesquisa nunca dá para confiar, né? Se você imaginar aí um número aí de 180 milhões de eleitores no nosso Brasil, e perceber que essas pesquisas consultam entre 2.000 e 3.000 pessoas por telefone, é claro que não faz o menor sentido, principalmente dependendo em que região eles estão contactando. Mas se antes aparecia essa diferença estrondosa para o Inácio, por que não podemos acreditar agora? Outra coisa, não caio nessa preocupação de que o Caiado empata com o Lula no segundo turno. Porque o Caiado não chega no segundo turno. Essa mesma pesquisa aponta que hoje o Caiado tem 5% de intenções de voto. Ele só iria para o segundo turno por algo aí fora do nosso conhecimento. Acho que nem milagre colocaria ele no segundo turno. Aí sim, entre ele e o Inácio, o menos ruim. Portanto, não existe terceira via. Mas era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, ajudem o Terra Brasilis News a caminhar e vamos lutar para que Flávio Bolsonaro chegue à presidência da República, porque não é por falta de apoio, hein? O Milei voltou a chamar o Inácio de, vocês sabem, E o Inácio já mandou chamar de novo o embaixador da Argentina. A coisa vai esquentar e muito ainda. Por hora é isso que eu tinha. Desejo que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.